Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui novamente na nossa sala virtual para conversar um pouco agora sobre a nossa nota na Great Place to Work. Que nós tivemos aí um aumento, um pequeno aumento, mas um aumento importante, expressivo no momento que a gente está. E a gente sabe que isso aí é um gerador de orgulho muito grande para toda a nossa força de vendas. E eu estou aqui acompanhado da Marina Sobral, diretora regional do Rio de Janeiro. Olá, Olá, Marina, tudo pessoal. bem? Tudo Tudo bem com jóia. você, Ricardo? Olá, Tudo pessoal. Um bem prazer estar aqui também. com vocês. E com a Noemi Bastos, que é a consultora que atende a Mongeral Ego na Great Place to Work, que está fazendo, de fato, um trabalho muito bacana em parceria com a Mongeral. Então, vou começar conversando com a Noemi, perguntando para ela, Noemi, o que representa essa nota que a Mongeral teve? Primeiro, muito legal essa iniciativa da Mão Geral, né, de passar para vocês como foi esse último ano, né, e essa nota que é fruto do engajamento, da participação de vocês na pesquisa. Isso é um trabalho feito, construído aí, numa parceria que já dura uns anos e que a gente vem, ano a ano, escalando um degrauzinho a mais. E a gente sabe que o objetivo do Helder é estar em breve entre as 3 primeiras melhores empresas para se trabalhar. E eu acho que a gente tem tudo para conseguir isso, né, Marina? Sem dúvida nenhuma, Ricardo. A gente costuma dizer assim, a nossa missão no Great Place to Work é, de fato, transformar as organizações em melhores lugares para se trabalhar, para transformar a sociedade. E a gente usa muito empresas de referência para outras empresas que estão querendo se transformar, né? Então, a gente sempre tem alguns bons exemplos para dar para aquelas empresas que ainda não chegaram lá. E a Mão Geral está sempre na nossa lista. Então, esse ano a gente teve a oportunidade de, né, no finalzinho do ano passado, na verdade, vocês abriram as portas para outras empresas conhecerem a Mão Geral de perto, né, entenderem quais são as práticas que fazem vocês se destacarem aí tanto em termos de ser um great place to work. Então, vocês estão sempre contribuindo para que a nossa missão seja cada vez mais expandida e a gente consiga fazer as transformações nos ambientes de trabalho, né? E respeitando a cultura organizacional, que é o mais importante, vocês não estão contribuindo só para os colaboradores que estão aí dentro, né? Mas sim para a sociedade como um todo, porque a gente acaba usando isso de exemplo e amplificando aí essas boas práticas para outras empresas que querem chegar lá. Ou quais, né, que são assim, pontos de referência da Mongeral? Que eu já aprendi das práticas de vocês, eu acho que tem pontos aí que são muito sólidos e fazem a diferença. Então, primeiro, muita profundidade em tudo que vocês fazem. O que a gente percebe é que as práticas que vocês têm aí, elas são muito sólidas, né? Não são coisas que surgem do dia para a noite e que, ao mesmo tempo, são fáceis de desaparecer. São práticas que são muito bem comunicadas, então isso que a gente fala que faz diferença para ser um great place to work for all, ou seja, para todos. Não adiantaria eu ter uma prática que funciona só numa área e não funciona nas outras. Então, existe uma preocupação em ampliar isso, né, de uma forma ampla e para todos os públicos, né, seja na sede, seja remoto, seja, enfim, área de atendimento, enfim, existe essa preocupação de fazer essas adaptações. Existe uma preocupação de empoderar os líderes para que eles façam essas práticas acontecerem no dia a dia. Então, a gente diz que as práticas de gestão de pessoas, elas não são do RH, né? Elas são dos líderes, que eles que fazem o dia a dia das pessoas acontecerem nas organizações. E a Mão Geral tem uma preocupação com isso. E a preocupação de estar sempre antenado com o que está acontecendo e evoluindo no mercado, né? É claro que a gente sabe que adotar práticas do mercado não é algo imediato, ainda mais da forma como vocês fazem, que é uma forma muito profunda e muito bem estruturada, isso às vezes leva tempo. Mas isso não quer dizer que vocês não estão o tempo inteiro conectados com o que está acontecendo e procurando fazer essa adaptação para dentro da Mão Geral. E com uma outra preocupação que a gente também sempre enfatiza nas empresas, que é deixar isso à cara de vocês. A gente diz que copiar e colar práticas, né, de fora, sem fazer nenhuma adaptação cultural ou tornar isso a cara da Mão Geral, geralmente não funciona. Então, vocês têm que conhecer muito bem o público
de vocês, e eu entendo que vocês conhecem, existe essa preocupação, para aí, então, transformar essas práticas em práticas que façam sentido para o público de vocês. Acho que é bem legal comentar sobre algo que não veio exatamente do ano passado para cá, né? Mas é bem recente, que são os agentes de engajamento. Eles ajudam muito na comunicação dos colaboradores com o RH, com a empresa, com a diretoria, e isso é uma preocupação constante da Mão Geral, né? Escutar os colaboradores. E eu acredito que essa é a melhor forma da gente garantir que aquele local é um excelente lugar para se trabalhar para todos. Porque quando eu escuto as pessoas, eu garanto que todas aquelas pessoas estão sendo escutadas, estão sendo atendidas, estão sendo cuidadas. E o cuidar é muito importante na Mão Geral. Tudo que a gente lê da Mão Geral, tudo que a gente vê de práticas, tudo que a gente vê de ações, todas estão voltadas para o cuidar. Então, acho que esse é um grande destaque, escutar as pessoas, trazer as pessoas para o centro das decisões, trazer elas para o foco mesmo e entender que nesse momento, principalmente, né, que a gente está vivendo um momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas no sentido de como que vai ser o amanhã, não é nem como que vai ser mês que vem, é como que vai ser amanhã. Nesse momento, escutar as pessoas tem sido essencial. E vocês têm, assim, se saído super bem. Até campanha de vacinação com drive-thru vocês vão fazer esse ano. Então, essa preocupação de manter aquilo que vocês sempre faz, adaptados à nova realidade, é realmente um destaque da Mão Geral, sem dúvidas. Qual é o papel da alta liderança para uma empresa que seja uma empresa boa para se trabalhar? Hoje, a nossa metodologia no Great Place to Work, ela considera 5 dimensões, né? Acho que algumas pessoas que estão me ouvindo vão rapidamente identificar quais são elas. E 3 dessas dimensões dizem respeito à atuação do líder, né? Então, hoje a gente entende que um Great Place to Work, ele é formado principalmente por líderes que conseguem construir um ambiente de confiança, né? E cada vez mais a gente tem entendido que para ser um Great Place to Work para todos, isso precisa começar lá de cima. De nada adianta eu aqui com a minha equipe adotarmos uma prática e quando eu olho para o meu presidente ou meu diretor, ele está fazendo exatamente o contrário, né? A tendência é que eu replique aquilo que ele está falando e que aquilo principalmente que ele está fazendo lá em cima. Então, a cultura ela vai ser determinada por essas pessoas, né? Que estão sendo olhadas, que estão sendo vitrine o tempo inteiro. Então, como líder, existe sempre essa responsabilidade, né? As minhas atitudes, as minhas falas, as minhas práticas, elas estão sempre sendo olhadas pelos meus colaboradores. Então, eu preciso ter um cuidado extra para como eu passo isso adiante, né? Ou para que tipo de decisão eu tomo. Mais do que nunca, o líder tem esse papel, até porque quando a gente fala das práticas culturais, e nesse momento as práticas elas ficam cada vez mais evidentes, então, assim, eu preciso falar cada vez mais nesse momento, eu preciso manter minha equipe alinhada, eu preciso escutar, porque cada um está com uma realidade, né? Eu vou estar com uma pessoa que vai estar trabalhando de casa, mas a internet não funciona muito bem, ou vai estar trabalhando de casa, mas vai ter que lidar também com os filhos que estão lá demandando atenção, né? Ou que muitos não podem estar trabalhando de casa. Então, eu vou ter que escutar essas pessoas como líder para entender como é que eu posso ajudá-los e facilitar nesse momento. E assim, todas as outras práticas culturais, elas precisam ser olhadas e elas podem servir como diretriz mesmo, como um guia do que eu, líder, posso e devo fazer com a minha equipe nesse momento. A pergunta agora diz respeito a exatamente isso que você falou. Como as empresas sairão dessa experiência, Marina, na sua opinião? De que forma a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Da hora que tudo isso passar para frente, posto que a gente está tendo muitas experiências bem-sucedidas de home office. E aí eu pergunto para você, uma complemento dessa pergunta, as empresas que estão bem ranqueadas, elas estão mais preparadas para esse momento?
Sem dúvida, Ricardo. Acho que a nossa metodologia, né, e a força das empresas que são Great Place to Work nunca ficaram tão claro, né, e nunca foram tão relevantes quanto nesse momento. Para começar, a nossa pesquisa, a nossa metodologia, ela é baseada na confiança, né? Então, isso é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? O Great Place to Work, ele mede felicidade no trabalho, né? Ele mede o clima, ele mede o engajamento, e na verdade o que a gente mede é o índice de confiança. E nada mais necessário nesse momento, que está cada um trabalhando da sua casa, né, fazendo os seus horários com seus equipamentos, do que a importância de você ter confiança, ter e dar confiança, né, nesse trabalho. Então, de fato, empresas que já tinham isso como característica, ou seja, já eram Great Place to Work, vão passar por isso de uma forma muito mais tranquila. Porque além de ter confiança, são empresas que já tinham uma proximidade maior com os colaboradores, que já tinham esse olhar de cuidado para os colaboradores, né? E são empresas que são mais rentáveis, né? Isso a gente já comprovou através de vários estudos que empresas Great Place to Work, elas têm uma rentabilidade maior. Então, nesse momento, né, em que muitas empresas estão com esse dilema de mas eu cuido das pessoas ou eu cuido dos negócios? A gente entende como Great Place to Work que é um dilema falso, não existe isso. Você cuida das empresas, você cuida do negócio e cuida das pessoas. E uma coisa vai alimentar a outra. E aí um dado interessante, Ricardo, é que o número de empresas no nosso ranking nesse ano aumentou em 33%. Ou seja, as empresas elas não deixaram de aplicar a pesquisa nesse momento. Muito pelo contrário, elas entenderam que é justamente agora que a gente tem que parar para ouvir as pessoas, né? Fazendo gancho com a sua outra pergunta, que é como que a gente vai sair do outro lado, né? Depois de tudo isso. E eu entendo que, assim, todas as experiências que a gente passa, sejam mais difíceis ou mais desafiadoras, né? Ou sejam mais positivas, a gente sempre tem uma lição aprendida, né? Então, como a gente vai sair disso vai depender muito das lições aprendidas que a gente vai tirar. Então, algumas coisas que a gente já está vendo de positivo. A gente vai poder dar um pouco mais de flexibilidade para os colaboradores a partir de agora, e a gente sabe que isso está conectado com qualidade de vida. A gente tem visto times muito mais criativos. Então, assim, aquela ideia, aquela solução que estava lá no papel, né, guardada, a gente está conseguindo colocar em prática agora. A gente está sendo muito mais rápido nisso, né? E aí, no âmbito pessoal das pessoas mesmo, né, a gente essa situação toda de isolamento e muitas vezes da preocupação com o que pode acontecer, ativa também em nós um senso de solidariedade. Então, eu tenho falado mais com amigos que eu não falava tanto no dia a dia, né? Tenho parado para fazer uma ligação com vídeo. Eu sempre tinha preguiça de fazer, porque eu nunca achava que eu estava arrumada o suficiente, né? Ou que eu estava acordando, não queria fazer chamada de vídeo. Agora, existem comprovações até de neurociência que olhar no olho é importante para continuar estimulando os neurônios. Então, a chamada de vídeo, ela é fundamental nesse momento. Então, eu acho que são vários aprendizados que a gente está tendo aí e que a gente espera que permaneçam, né, depois que tudo isso passar, né, e a vida voltar ao normal. Gente, olha, nosso papo foi maravilhoso. Eu queria agradecer muito a Noemi Bastos e a Marina Sobral por essa participação aqui. Teremos outras oportunidades, como você falou, a gente parece contraditório, mas a gente tende a se conectar mais a partir de agora, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí outras possibilidades, outras formas que a gente vai comunicar essas boas práticas que vocês vêm desenvolvendo com a Mogeral Aego e que têm sido tão boas para a companhia, tão assim, importantes, e que, neste momento, como eu revelei também, conversando um pouquinho antes com vocês, tem feito muita diferença para a gente ter toda essa cultura que vem sendo disseminada através das pesquisas da Great Place to Work pela companhia. Muito obrigado a vocês duas e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada. Ok. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.